Presidente Paulo Folleto, eu estou entrando e vice-presidente do Brasil. Gente, eu vou colocar esse vídeo aqui agora. Vou falar sobre a antecipação do 13º, reviravolta aí em Brasília. Olha aí, hein? Vamos falar sobre o que está acontecendo. Aposentados e pensionistas falaram, Felipe, virou a folha e o 13º salário não veio. Todo mundo sabe que o 13º salário, a intenção do governo era antecipar para agora. Mas o que é de fato, o que é real, eu vou explicar aqui. Por mais que eu tenho um vídeo aqui, vou colocar, quem não viu, vou colocar de novo só um pedacinho desse vídeo, mas eu separei alguns vídeos aqui do que está acontecendo na Câmara dos Deputados. O orçamento precisa ser votado e não foi votado. Para quando vai ser votado o orçamento e o que isso interfere na vida dos aposentados? Golpe e golpe! Brasil. Denúncia, mais uma denúncia contra o IBGE. Maquiando os números. A gente sabe que o IBGE já começa a mudar a postura, inclusive, por coincidência, depois de muita pressão, começa a colocar números verdadeiros. Porque até então, no mês passado, lá no mês retrasado, em janeiro, disse que não teve aumento nos alimentos. Nicolas Ferreira foi para cima, Rogério Marinho foi para cima e o IBGE não teve como mais esconder, porque ele não tinha como botar zerado de novo. E a inflação do INPC, que interessa a você, aposentado, pensionista, você que recebe acima do mínimo, que é baseado no INPC, que é o aumento do aposentado que ganha acima do mínimo, que só tem isso, também é corrigido para quem ganha o mínimo, que é o aumento com o INPC mais o PIB, que quem ganha acima do mínimo não recebe. Por isso que tem essa diferença entre o aumento de quem ganha acima do mínimo e o aumento de quem ganha o mínimo. Quem ganha acima do mínimo tem um aumento menor. Só para você ter só para servir de base de comparação, quem recebe R$2.000, quem recebia em 2024 R$2.000, o aumento dessa pessoa foi R$95. Enquanto quem recebe acima do salário mínimo teve 106, quem recebe o salário mínimo teve 106 de aumento. Teve mais de R$100 de aumento. Então, a pessoa que recebe o salário mínimo recebe menos, teve um aumento maior do que quem ganha acima do mínimo, por conta dessa diferença. Então, cada vez mais, essa pessoa que ganha acima do mínimo vai recebendo menos, até um dia, vai chegar um dia, independente de quando, se você conseguir viver até lá, né? Você vai receber um dia, você vai receber o salário mínimo. Porque a política de valorização é só do salário mínimo. Aqueles que ganham acima do mínimo é uma política de desvalorização, de propósito. É para você que ganha acima do mínimo receber menos e daqui a pouco você já vai receber ajuda do governo. Na verdade, os aposentados e pensionistas vivem da ajuda do governo. Nossa, Felipe, você está falando que a gente não merece, que a gente... Gente, o INSS está quebrado. Existe um déficit de quanto o INSS arrecada. Pensa como uma empresa. O INSS é uma autarquia, é separada. Tá? Então, o que o INSS recolhe, falta quase 400 bilhões que o governo federal tem que tirar de outras fontes para mandar para o INSS para poder pagar a folha de vocês. Lembrando que a folha do INSS anual é R$1 trilhão. Proporcionalmente isso, é praticamente 4 vezes, quase 5 vezes mais do que se gasta na saúde. São 200 bilhões de reais. Saúde você gasta 200 bilhões. E com a folha, né, com a previdência, se gasta R$1 trilhão. Imagina, ninguém quer meter a mão ali. Né? Então, o INSS já está quebrado. Ponto. Você já recebe ajuda do governo. Ponto. Felipe, mas eu mereço. Você merece. É seu. E o governo tem mais que ajudar e complementar. Porque essa previdência você foi obrigado a pagar. E o governo precisa te assegurar. Porque, por mais que seja aposentadoria, previdência, não é uma previdência privada.
é uma previdência social. Então, ela não é sustentável, né? Não é igual você investir, por exemplo, no Sul América, no fundo, para você se aposentar, e o Sul América pega aquele dinheiro ali, reinveste, né, aquele fundo que você vai investindo e garantir uma aposentadoria digna. Não é isso, né? Hoje, a nossa previdência é uma previdência que quem está trabalhando paga para sustentar, né, para o sistema previdenciário, né? Então, aquele que já contribuiu, já pagou e deveria estar, né, tranquilo ali, porque o dinheiro que ele investiu, que você que é aposentado, pensionista, vocês investiram um dinheiro na previdência. E agora, depois de aposentado, vocês precisam ter gozo da sua aposentadoria. Aí o que acontece? O INSS quebrou, então ele fica aguardando o dinheiro, fluxo, né, do pagamento ali do INSS, das contribuições, e o governo já sabe que vai precisar, né, ter um rombo ali, acho que de quase 40% de déficit. É pouca coisa, né? Ele só consegue arrecadar 60% do que precisa para pagar. Vocês estão entendendo a diferença? Então, o governo também, ele não vai antecipar esse 13º salário no momento que seja bom para você. Vai ser totalmente pensado, a antecipação do 13º salário, vai ser toda pensada em como isso vai ajudar a economia. Eu vou colocar esse vídeo aqui, eu já falei sobre isso, mas olha só que o ministro da Previdência fala, só que essa data pode ser impossível. Ele fala a data aqui, mas essa data pode ser impossível, pois o orçamento ainda não foi votado. E vai ser votado só para abril, e pode ser adiado. E o que isso interfere na vida do aposentado e do pensionista? Eu vou explicar. Tem uma parcela, Diego, que fala isso, que quer dividir em 2 vezes. A nossa intenção é antecipar em 2 prestações, em maio e em junho, como fizemos em 2024, como fizemos em 2025. Porque é um dia que, quando você antecipa, o trabalhador, o aposentado, o pensionista, o beneficiário da Previdência, passa a ter condição de pagar mais algumas coisinhas. É claro que, como as pessoas às vezes não se planejam, chega em dezembro, não tem o 10%, fica sem dinheiro nenhum. Então, eu aconselho, nós estamos antecipando para ajudar. Eu acho que ajuda. Agora, segura a onda, que não adianta gastar tudo, porque depois não tem. Tá certo. Então, a resposta do senhor seria antecipar pelo menos uma parcela agora? O senhor tem alguma data? Maio e junho. Metade em maio, metade em junho é a nossa intenção. Então, metade em maio, metade em junho. Mas será que vai dar tempo? Essa é a intenção do ministro, ele quer fazer isso. Ponto, isso aí não se discute. O ministro ele vai antecipar, mas o que ele precisa? Eu estive, inclusive, com o presidente do INSS, na época, Leonardo Rolim, lá em Brasília, e ele me falou, Felipe, eu só preciso do ok. Eu já tenho, na época tinha um orçamento, já tinha sido liberado. Inclusive, gente, esse orçamento deveria ter sido votado no ano passado. Isso aí está implicando no aumento dos servidores públicos, que é 9%, eles estão aguardando também. Está atrasando o 13º e também, cara, obras públicas, investimento na saúde. Então, aquela ponte que está quebrada lá, que é rodovia federal, a obra está parada. Por quê? O orçamento não foi votado, o hospital precisando de aparelho. Então, gente, o que é oficial hoje, o que é oficial, eu posso afirmar para vocês, o que é oficial hoje é novembro e dezembro. Não tem nada que diga que será, né? Oficial é novembro e dezembro. Para ser antecipado, precisa ter uma intervenção, seja ela por uma medida provisória, por um decreto,
que venha do Palácio do Planalto, essa ordem da Casa Civil, pedindo ao INSS para antecipar. Só que isso só vai acontecer após a votação do orçamento. O governo quer mexer no orçamento, mandou lá, então isso vai ficar para abril. Aí, amigo, se em abril não votar, ficar para maio, esquece. Se o governo vê que agosto, julho ali não é um mês legal para antecipar o 13º do aposentado, porque de repente, né, tem férias de julho, não sei como é que vai ser, se não for interessante para o governo, ele vai cumprir a lei. O que determina a lei sobre o 13º salário? Novembro e dezembro. Então, o governo ele pode te pagar até o final do ano. A primeira parcela ali em novembro e a segunda em dezembro. Ponto. É isso que diz a lei. Mas também a lei diz que você, opcionalmente, você pode antecipar a partir de fevereiro. Então, janeiro não pode, fevereiro pode. Então, nesse tempo de fevereiro a dezembro, o governo vai escolher o melhor para o governo. Não importa se é bom para você. O importante é para a economia. Esse é o pensamento do governo. E muita gente está criticando o governo, inclusive em relação à manipulação dos números, gastos do dinheiro público. Olha o que esse deputado fala, presta atenção. Comunicações. Deputado Gilberto, um minuto. Congresso Brasileiro. É um tapa na cara o que o descondenado Lula está fazendo. Colocou agora com o seu ministro da Comunicação, o senhor Sidônio, 3,5 bilhões apenas para comunicação, senhor presidente. Ou seja, para continuar com as fake news, para continuar mentindo, enganando a população brasileira, manipulando os dados, como foi o diretor, o superintendente do IBGE, uma situação drástica que acontece em nosso país. Por isso que eles querem censurar as redes sociais, senhor presidente. O descondenado Lula não tem projeto de governo, não tem projeto de país, só tem projeto de gastança e de respeito ao erário público. Uma vergonha, e eu espero que esse parlamento se una para derrubar essa decisão esdrúxula do condenado Lula de gastar 3,5 bilhões apenas comunicação. Uma vergonha, descondenado. O governo faz novos pedidos, né, ao orçamento e a votação pode ser adiada novamente. É isso mesmo, pessoal. Olha aí. Novos pedidos, né, apresentados pelo governo e a necessidade da adaptação do relatório final e a viagem, né, dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, podem levar ao adiamento da votação do orçamento de 2025 mais uma vez. O texto final está previsto para ser divulgado no fim de semana, né? Mas, né, estava ali para o fim de semana, mas a peça está em discussão e não foi apresentada até o início da tarde do dia 17. A versão ainda depende de novos ajustes, solicitada ali pela ministra Simone Tebet, e a ministra ali do orçamento, do planejamento e orçamento, né? A ministra, cara, Simone Tebet, ela tem uma influência muito grande ali no Senado. Inclusive, ela é senadora, né? E ela é ministra e faz parte, ele sempre fez parte de comissões, né? O ofício chegou à comissão mista de orçamento na data do dia 17, que a ministra enviou, né? O ofício enviado ali chegou na data do dia 17. Então, gente, dependendo da data que for votado isso, nem maio, nem junho, o governo pode simplesmente decidir não votar e ser adiado. Mais uma vez, eu trago informação para você daqui a pouquinho tem mais informações para vocês. Tchau, tchau.